Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império. Pessoal, interrompendo um pouco aquela série de vídeos a respeito do verbo haver com sentido de existir, que é o verbo dare to be, né? Eu gostaria de apresentar neste vídeo uma estrutura que eu considero muito importante e eu tenho visto que o uso dessa estrutura vem sendo utilizado de forma errada, ou seja, está incorreto. Então eu gostaria de apresentar uma análise para que possamos corrigir, né, e falar corretamente. Tudo bem? Bom, observem, eu apresentarei duas frases em português. Primeiramente nós vamos estar falando em português. Depois nós vamos vertê-la para o inglês e fazer o comparativo entre inglês e português. Tudo bem? Portanto, observem. Para mim, ler à noite é complicado. Para mim, ler à noite é complicado. A segunda. Para eu ler à noite é complicado. Para eu ler à noite é complicado. Aí vem a pergunta. Notaram alguma diferença? Não? Vamos observar com bem mais detalhes agora. A primeira. Para mim, vírgula, ler à noite é complicado. Para mim, vírgula, ler à noite é complicado. A segunda. Para eu ler à noite é complicado. Para eu ler à noite é complicado. Para eu ler e nunca para mim ler. Tá? Bom, agora vamos conversar. A primeira frase, né, para mim, é como se trabalhássemos uma vírgula, damos o espaço. Por isso que eu falei vírgula. Entendeu? Para mim, aí dá o espaço, ler à noite é complicado. Então, agora, ler, se fizermos um comparativo com a língua portuguesa, é como se estivéssemos trabalhando o verbo ler no infinitivo. Infinitivo é verbo onde o sujeito não o conjuga. Para mim, vírgula, ler à noite é complicado. E na segunda, para eu ler e nunca para mim ler. Sempre. Para eu ler é complicado. Agora, vamos verter essas duas frases para o inglês, para ver como fica, né? Então, a primeira. For me, reading at night is complicated. For me, reading at night is complicated. Agora, a segunda. For me to read at night is complicated. For me to read at night is complicated. Agora, vamos fazer o nosso comparativo. Vamos pegar a primeira oração. For me, damos aquele espaço, aquele pequeno intervalo. Reading at night is complicated. Perdão. Reading at night is complicated. Reading representa o ato que impulsiona a ação. É o que impulsiona a prática da ação. Portanto, estamos falando ali. For me, reading at night is complicated. Estamos dizendo que o que impulsionaria-nos a prática de uma ação à noite é complicado. É isso que quer dizer a oração. Portanto, falar inglês, eu concordo em gênero, número e grau. É fácil. O difícil é pensar em inglês. É saber como utilizar a estrutura
e se fazer entendido através dela. Esse é o nosso objetivo aqui na Império Com. Levar até você a compreensão da língua inglesa para que você possa falar e escrever corretamente o inglês e o português. Agora, observando a segunda frase, for me to read at night is complicated. Para eu ler. Agora, observamos que o me é pronome oblíquo, tá? Para eu ler. Só que me, no inglês, é pronome oblíquo. E I é pronome pessoal. Portanto, olha que interessante. Português, para eu ler. E nunca para mim ler. No inglês, for me to read. E nunca for I to read. Olha que interessante. Essa é a razão pela qual nós devemos estudar gramática. Para que possamos saber exatamente o que nós estamos falando. Para que possamos falar corretamente. Portanto, esta análise ela é bem interessante e eu tenho que falar de forma extremamente respeitosa. Muitas vezes falamos de forma errada e isso pode, por exemplo, complicar a nossa vida caso tenhamos que fazer um teste, por exemplo, de proficiência, ou, por exemplo, participar de uma entrevista de emprego, porque o objetivo da Império Com é justamente levar até você a prática da comunicação escrita. Nós trabalhamos com comunicação escrita, tá? Nós trabalhamos com estrutura gramatical, nós fazemos análises e nós oferecemos o treinamento em relação à comunicação escrita, para que tenhamos condição de trabalhar comunicação verbal. Este é o objetivo da Império Com. Nós temos um programa de treinamento de segunda a sexta-feira, 1 hora por dia. Aula de inglês particular, mas voltado para comunicação escrita. Trabalhamos sim comunicação verbal? Sim, mas o foco do nosso trabalho é comunicação escrita. É um programa de segunda a sexta-feira, 1 hora por dia, com um custo mensal. Agora, na verdade é o seguinte, o custo mensal é de R$1.000, mas para janeiro agora, né, de 2025, tá? Nós vamos estar dando um desconto. Então, quem estiver interessado, pode estar entrando em contato conosco agora no mês de novembro e dezembro para garantir a sua vaga, tá? O custo dessas 20 horas mensais, de segunda a sexta-feira, né, 1 hora por dia, de 1.000 vai para R$590. É um bom desconto. Então, para aqueles que entrarem em contato conosco agora no mês de novembro e dezembro, tá, vão estar conseguindo esse desconto. Tá? Porque o desconto será dado, caso você entre em contato no mês de janeiro, o desconto será dado do dia 2 até o dia 31 de janeiro. Depois, aí volta o preço normal de R$1.000, tá? Por 20 horas mensais. Tá? Portanto, voltando aqui na nossa análise, tá? Hoje nós observamos a real importância do estudo gramatical. Então, duas frases que querem passar a mesma coisa, têm o mesmo sentido, só que foram escritas de formas diferentes, tá? Em português, e vocês observaram que foram escritas também de forma diferente em inglês, tá? Portanto, aqui, ó, só para concluirmos, tá? Para mim, ler à noite é complicado. For me, reading at night is complicated. E a segunda, para eu ler à noite é complicado. For me to read at night is complicated. Portanto, agora nós aprendemos mais uma regra relacionada à língua portuguesa e aprendemos como aplicar esta mesma regra agora dentro da gramática da língua inglesa.
Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.